Meus irmãos, em Números 9, eu quero conversar com vocês sobre a bússola da nossa vida. O Senhor Deus dirigia o povo de Israel por meio da nuvem. Quando a nuvem baixava, eles paravam. Quando a nuvem seguia, eles seguiam a nuvem. Qualquer que fosse a direção que a nuvem seguisse, eles seguiam atrás. Será que isso acontece nos nossos dias? Será que a direção de Deus é algo difícil? Será que entender, conhecer, discernir a vontade do Senhor para a nossa vida é algo completamente difícil? Ou é algo que nós podemos entender de forma prática e visível? Eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida e esclarecer muitas dúvidas sobre isso. Antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique também no sininho para ativar todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, se torne um membro. E se quiser ficar mais conectado, me siga no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Então vamos lá. Números capítulo 9, versículo 15 está escrito assim: No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Versículo 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Ou seja, a nuvem, a presença da nuvem era uma espécie de bússola. Por onde, ou à medida que a nuvem se movimentava, eles a seguiam. Em nossos dias, será que existe alguma forma, alguma maneira de que o Senhor Deus se comunique conosco, fale conosco? Sim, é por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, a testificação da paz. Mas a atitude deles aqui é o que me chama muito a atenção. Por mais que eles não quisessem, digamos, de alguma forma seguir essa direção, mas a vida deles estava diretamente ligada a essa direção, porque a nuvem garantia que eles não seriam torrados, consumidos pelo calor do deserto. Então, à medida que a nuvem andava, eles obrigatoriamente tinham que andar. Em nossos dias, nós nos tornamos mais resistentes à direção de Deus, porque ela nos parece facultativa. No caso deles, eles, como aparentemente não tinham opção, porque se de fato eles decidissem não seguir a direção da nuvem, eles não sobreviveriam ao calor. Então parece que eles meio que não tinham escolha. Em nossos dias, nós temos essa escolha. Eles também tinham escolha, na verdade. E muitos de nós estamos escolhendo, meus irmãos, viver não pela direção de Deus, mas pela nossa própria direção, pelo nosso próprio coração. Versículo 20. Às vezes a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. O que nós precisamos perceber aqui? Há mudanças na nossa vida que Deus promove, são mudanças breves, mas há mudanças que Deus promove na nossa vida e são mudanças longas. Como o povo administrava essas mudanças? Seguindo a direção de Deus. Como você deve administrar essas mudanças? Seguindo a direção de Deus. Você precisa se relacionar com Deus, conhecê-lo. Digamos que hoje você não tenha essa nuvem. Digamos que essa nuvem não esteja pairando sobre a sua cabeça e você precisa saber se está seguindo o caminho certo ou errado. A melhor forma de você fazer isso é cultivando o hábito da oração. Quanto mais regular você for na oração diária, mais tranquilo será o seu coração para ouvir a direção, a voz do Senhor Deus. Por que é que a nossa geração ela tem tanta dificuldade de seguir a direção de Deus? Porque é uma geração que não para. Perceba, Deus está permitindo que uma pandemia atinja todo mundo, mas mesmo assim nós temos dificuldades de parar. A nossa sobrevivência depende de nós pararmos, de nós ficarmos mais quietos, mas mesmo assim
nós dizemos, nós não podemos ficar quietos, nós não podemos ficar em casa, nós temos que sair, nós temos que fazer alguma coisa. E aí nós saímos. Como é que uma geração que não consegue parar para sobreviver tem conseguido parar para ouvir a Deus? Meus irmãos, há muitas lições que nós podemos tirar dos nossos dias, mas a principal delas é que nós temos dificuldades de ouvir a Deus. Nós queremos que Deus se adapte a nós. Aqui não. Aqui nós vemos que o Senhor pedia ao seu povo que seguisse sua direção, e o seu povo estava fazendo isso. Versículo 22. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando elas se levantavam, partiam. Eles sempre a seguiam. E eu acho tão interessante o que ele diz aqui, quer ela ficasse 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, eles permaneciam. Eles estavam lá. Se ela passasse 1 ano, eles estariam lá. Eu aprendi muito nesse versículo, porque muitas vezes nós começamos a orar sobre algo e não temos paciência de esperar a direção, a resposta, a clareza sobre que decisão devemos tomar e, enfim, seguimos muitas vezes uma direção errada. Nós não temos paciência de esperar a clareza, a resposta do Senhor Deus. E muitas vezes decidimos errado. Os resultados não são aqueles que o Senhor Deus gostaria que nós colhêssemos. Aqui não. Quer 1 dia, quer 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, eles permaneciam. Permaneça na presença do Senhor em oração pelo tempo que for necessário. Por exemplo, agora, a semana passada, eu lancei aqui no canal um quadro novo. Vai ficar agora recorrente, a Jornada do Cristão Minecraft. Em resposta, é como uma forma de buscar alcançar a comunidade de gamers do Brasil com o Evangelho, que é uma das maiores do mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos. E a igreja não tem conseguido conversar com esses jovens. Sabe quanto tempo eu tenho orado por isso? Há 1 ano e meio. E não consegui fazer nada até que o Senhor me deu clareza. Até que o Senhor me mostrou o momento. Quer 2 dias, quer 1 mês, quer mais tempo, eles permaneciam. Sempre seguiam a direção. Versículo 23. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Qual é a nossa bússola hoje? A palavra do Senhor Deus, a oração, a paz, relacionamento diário com o Senhor, comunhão com irmãos, com cristãos experientes, fazer parte de uma congregação sadia, ter um pastor, um homem de Deus que dirige a sua vida, uma liderança sadia que lhe ouça. Eu sei que é bastante difícil. Eu tenho consciência de que nós estamos vivendo dias em que isso, tudo que eu falei num lugar só é bastante difícil, mas existe. Precisamos procurar, precisamos perseverar, precisamos contribuir para que essa congregação exista, para que essa resposta exista. O que nós não podemos fazer, meus irmãos, é viver a vida do nosso jeito, fazendo as coisas da maneira que nós achamos que é a forma certa. Por quê? O nosso coração é enganoso e mau. O nosso coração é mais perverso do que todas as coisas. Só quem o conhece é o Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deu o Espírito Santo. E Ele disse que Ele nos ensinaria todas as coisas. Ele nos guiaria a toda a verdade. Então que nós tenhamos paciência, saibamos esperar a direção do Senhor Deus sobre o que devemos fazer, sobre qual carreira nós devemos seguir, sobre em que porta devemos entrar, sobre nossos relacionamentos, enfim, em toda a área da nossa vida a direção específica de Deus. Mas você precisa esperar essa direção. Seja 2 dias, seja 1 mês, seja mais tempo. Você precisa esperar. Amém?